Na década de 80, um psicólogo canadense chamado Roger Barnsley foi com a sua esposa Paula assistir a um jogo de hóquei. E lá, quando eles estavam lá, a Paula estava lendo o programa do jogo e ela reparou uma coisa muito estranha. Uma boa parte dos jogadores eram nascidos em janeiro, fevereiro ou março. O Roger, que era psicólogo, ficou intrigado. E depois do jogo, ele resolveu dar uma pesquisada nos outros times. E ele viu que a mesma história se repetia. Praticamente boa parte dos jogadores eram nascidos em janeiro, fevereiro ou março. E a explicação que ele encontrou para isso não tinha nada a ver com astrologia, né? Não é porque o pessoal de aquário é bom no hóquei, não tem nada a ver com isso. O que ele encontrou foi que as ligas mirins do hóquei no Canadá são mais ou menos que nem as de futebol aqui no Brasil. As pessoas jogam de acordo com a idade que nasceu. Então você tem a liga ali, que disputa-se nascidos em 98, nascidos em 97. E pra gente, que é mais velho, 12 meses de diferença não muda muita coisa não. Mas para criança de 4, 5, 6 anos, 12 meses muda muito. O corpo da criança se desenvolve muito em 12 meses. Então, as crianças que eram mais velhas, ou seja, nascidas em janeiro, fevereiro ou março, tinham muito mais vantagem nessas ligas mirins. Elas acabavam sendo selecionadas para os melhores times, tinham um treinamento melhor, acabavam investindo mais no esporte. Isso gerava um ciclo que fez com que a liga profissional de hóquei tivesse muito mais gente nascida em janeiro, fevereiro ou março. Eu sou o Pequeno Aprendedor e nesse canal a gente vai aprender a empreender. Essa história do hóquei está num livro que chama Outliers, ou Fora de Série, do Malcolm Gladwell. É um best-seller, é um livro muito bom e ele trata desse tema aí, que é a nossa percepção sobre o que é o talento. Para trazer uma história pessoal, eu tinha vontade de ser jogador de futebol, assim como muita gente. Obviamente não consegui, porque muito pouca gente consegue, e sempre tive a sensação de que, não tive talento suficiente, o Neymar teve talento suficiente para virar, eu não tive. E o que esse livro mostra é que não é bem assim, Pode ser no hóquei, no futebol ou em outras atividades. O que faz uma pessoa ter uma grande performance, ser expert em alguma coisa, é o treino, é o aprendizado dessa pessoa e não um talento inato. O Malcolm conta outra história nesse livro, que é de um outro psicólogo que foi numa escola de música e ele foi analisar as pessoas que estavam ali estudando violino. E aí ele dividiu as pessoas em 3 grupos, junto com o pessoal da escola lá. O primeiro grupo seria a galera monstra, a galera que provavelmente viraria grandes solistas, os grandes nomes da música mundial, que seriam os primeiras violinistas das maiores orquestras. No segundo grupo, estavam as pessoas que não seriam necessariamente as primeiras violinistas, assim, as principais, mas estariam tocando na orquestra, seriam muito boas. E o terceiro grupo de pessoas que também eram muito boas, seriam muito boas, mas que não estariam tocando na orquestra. Provavelmente elas virariam professoras e professores de violino, professores e professoras de música. E qual que era a diferença entre esses 3 grupos? O primeiro grupo, da galera que era monstrona, era a galera que treinava pra caramba, treinava muito mais que as outras pessoas. O segundo grupo treinava mais que o terceiro, mas não tanto quanto o primeiro. E esse terceiro grupo do pessoal que viraria professor e professora era de quem treinava um pouco menos do que os outros 2. Essa era a principal diferença, Ele percebeu que no acumulado de horas de treino ali, a galera lá para os 20, 21 anos teria acumulado 10 mil horas de treino de alta performance. O segundo grupo teria mais ou menos umas 8 mil horas e o terceiro grupo teria ali umas 4 mil horas mais ou menos. E uma coisa que o psicólogo não achou foi alguém que pertencia a algum dos grupos, mas que não tinha treinado quase nada. Uma pessoa que foi achada na esquina ali e que tocava pra caramba. Não só não achou na escola, como em uma orquestra. E se você tentar achar, me conta, porque até hoje eu nunca conheci, nunca ouvi falar de uma história de uma primeira violinista da Áustria, que é incrível, a melhor de todas, toca todas as grandes obras, mas que foi encontrada na esquina, treinou 2 horinhas por dia e chegou lá. Não, empiricamente a gente vê que todo mundo que está nas grandes posições, pode ser atleta, pode ser músico, música, ou então até mesmo nas próprias profissões, são pessoas que tiveram ali muitas horas e mais horas ainda do que as outras pessoas. Tem até um erro comum que é alguém falar assim, mas e o Mozart, por exemplo, com 7 anos o Mozart já tocava,
Tudo bem, tem casos de crianças prodígio por aí, de pessoas que têm menos horas e que são melhores do que outras. Mas o Mozart mesmo é até um bom exemplo, porque ele só compôs as grandes obras dele lá para os 20 anos, quando ele já tinha acumulado esse número mágico que eles trazem no livro das 10.000 horas. Um outro exemplo é os Beatles. Os Beatles, eles, no começo da carreira deles, eles tocavam, acho que era Liverpool, não sei onde que eles moravam lá, eles tocavam umas 2 horinhas por semana, tinha um showzinho aqui, outro showzinho ali. E eles receberam um convite de um produtor para tocar em Hamburgo. Em Hamburgo eles tocavam 8 horas seguidas, era praticamente uma rave de Beatles. E eles tocavam todos os dias, por vários anos. Então você imagina que o que para eles era um bico que dava muita grana, né? Um trabalho recorrente que dava muita grana e que sustentava eles, acabou sendo a maior fonte de treino possível que eles poderiam ter. Pega o Michael Jackson, com 5 anos de idade, ele já treinava, tinha uma rotina de treino que muita gente com 20, 30 anos nunca teve, nunca vai ter. É uma rotina até demais, até exagerada, mas não é à toa, não é uma coincidência, não é um talento inato que fez com que o Michael Jackson virasse o Michael Jackson e o Beatles virasse o Beatles. Ainda que a arte seja muito mais subjetiva que um esporte olímpico ou que o violino, por exemplo. Então, talvez a minha diferença para o Neymar não seja o talento, mas o treino. O talento pode ser a diferença do Neymar para o Messi, do Messi para o Cristiano Ronaldo, não sei. Mas a minha diferença para o Neymar é o treino. E não é qualquer treino, é o treino de alta performance. É um treino bem feito, é um treino de qualidade. Existem diferentes treinos de diferentes qualidades, mas com certeza existem treinos que não são tão eficazes quanto outros. E é lógico também que existe uma série de outros fatores, por exemplo, o contexto, a genética, o biotipo, quantos privilégios essa pessoa tem, né? Onde é que ela está inserida, tudo isso também influencia, né? Não estou entrando nesse mérito. O que eu estou querendo dizer aqui é sobre essa questão do talento inato e que isso não existe. O que interessa mesmo, além dos fatores, dos outros, todos os fatores que também contribuem nessa somatória, mas o principal são as horas treinadas. E não adianta você sair aí pegando qualquer coisa, começando a treinar, porque como eu falei, é o treino de alta performance, né? O treino tem que ser o melhor treino possível, pelo menos se você estiver se comparando com as outras pessoas que fazem a mesma atividade que você. Não adianta só sair pegar um violino, sair treinando e achar que vai virar primeiro violinista só porque acumulou 200 milhões de horas. Tem realmente o treino certo. Como fazer esse treino certo então? Como aprender da melhor forma? E aí quem fala disso já é uma outra autora de um outro livro, que é a Carol Dweck, do livro Mindset. No livro dela, a Carol estudou vários grupos de criança e observou que tinham, né, essas duas mentalidades diferentes. O primeiro grupo foi o que ela chamou ali da mentalidade fixa. Então era o pessoal que acreditava que era capaz em algumas coisas, era inteligente para algumas coisas, era bom em algumas coisas e era ruim para outras. Então, eu sou bom em matemática, mas eu sou ruim em português. O segundo grupo era o grupo que acreditava que podia melhorar. Então, eu sou ruim em geografia, mas eu posso melhorar. É claro que eu simplifiquei demais aqui o conceito, leia o livro se você quiser entender exatamente o que ela falou, mas em resumo, existem esses dois grupos de pessoas, é isso que ela observou. Pessoas que acreditam que podem melhorar, pessoas que acham que o talento, a habilidade, ela é inata e é isso aí. Ela, inclusive, faz uma sugestão para, quando for elogiar uma criança, por exemplo, nunca dizer assim, nossa, parabéns, você tirou 9 em matemática. Por quê? Porque se a pessoa for lá e tirar 3 em português, ela vai falar assim, sou burro. Porque se eu tirei 9 em matemática, sou inteligente, tirei 3 em português, sou burro. O que ela recomenda no lugar disso então? Você tirou 9 em matemática? Parabéns, é uma nota boa. Você deve ter se esforçado muito para conseguir isso. Então você já joga o peso disso no esforço. Por quê? Porque se a pessoa tirar 3 em português, ela vai falar assim, tirei 3, não me esforcei o suficiente, posso me esforçar melhor. E ela observou também que essas crianças eram crianças que depois viraram pessoas mais bem-sucedidas ou pelo menos mais felizes, conseguiam conquistar melhor os objetivos que elas mesmas se propunham. Por quê? Porque o grupo da mentalidade fixa acreditava que as coisas não iam mudar, né? Infelizmente não sou bom nisso. Sempre terceirizava a culpa, né? Que pena, não sou bom nisso. Que pena, a empresa tal não me deu a chance. Tudo era sempre terceirizado. No caso das pessoas com a mentalidade de crescimento, o que eu posso fazer para melhorar? Não significa que eu vou ser a melhor pessoa do mundo em matemática, ou em venda, ou em qualquer outra coisa, mas significa que eu posso ser melhor do que eu era antes. Essa é a grande diferença. Resumi muito, mas é basicamente isso que ela fala. Pensando então na melhor forma de aprender as coisas, eu desenvolvi um jeito de olhar
para o aprendizado das coisas que me ajudou muito a aprender novas atividades, novas habilidades, que eu acho que pode ajudar você também. É uma coisa meio intuitiva, todo mundo já faz isso, mas que eu dei o nome aqui de AETS. A sigla aqui não me agradou muito, mas eu vou usar ela mesmo assim. São 4 letras, AETS. A primeira delas é o A. O A significa assistir. Mas não é assistir qualquer coisa, é assistir aquilo que você quer ser. É até um bom exercício, né? Poder pensar o que eu quero aprender. Então, se eu quero tocar violão, eu quero tocar violão para quê? Ah, eu quero tocar violão para poder tocar Faroeste Caboclo no luau. Perfeito. Eu não vou observar, então, o violonista da orquestra da Áustria. Eu vou observar uma pessoa que toca violão no luau. Por quê? Porque é ela que eu tenho que assistir. Se eu quero ser que nem ela, ou melhor que ela, mas na área dela ali, eu tenho que assistir essa pessoa. Se eu quero aprender a editar vídeo para o YouTube, eu não vou ficar olhando para a pessoa que é editora de filme de Hollywood. Eu vou assistir uma pessoa que é muito boa em fazer vídeos para o YouTube, em editar vídeos para o YouTube. E não adianta se enganar. Se você, na verdade, quiser ser de fato uma editora de vídeos de Hollywood, alguma coisa muito alta e muito megalomaníaca, você vai ver que o caminho é muito longo, perfeito. Mas o importante é você conseguir visualizar aonde você vai chegar, o que você quer ser. É um bom exercício e é o primeiro passo desses 4 que eu vou falar aqui. O segundo passo é o E. É de essência, de extrair a essência. O famoso pulo do gato. Qualquer atividade é mais fácil de visualizar quando é uma atividade prática, alguma atividade manual, mas em qualquer atividade tem aquela coisa, aquele pulo do gato, aquela coisa, aquele 1 que explica o 99, aquele 20 que explica o 80, aquela pequena coisa que dá uma grande diferença para você conseguir fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, para fazer malabares com bolinha, tem um pulo do gato, né? Uma das coisas, uma das essências que eu observei é que se você olhar para o ponto mais alto da bolinha, quando ela está subindo, você sabe onde que ela vai cair. Não que você vá conseguir pegar, mas o seu cérebro ele calcula automaticamente onde que ela vai cair. Isso é uma coisa, sei lá, biológica, neurológica, não sei explicar porquê, mas assisti isso num vídeo, aprendi. Então, se você estiver olhando para o ponto mais alto das bolinhas, você consegue saber onde que ela vai cair. Né? Isso serve para qualquer objeto. É até uma coisa meio bizarra, se você está olhando para o objeto, né, e ele está no alto, a sua mão automaticamente ela vai na direção que esse objeto vai cair. Não significa que você vai conseguir pegar, porque tem outras coisas que influenciam nisso, a sua habilidade, ali, sua coordenação motora, mas o fato é que você vai saber automaticamente onde que essa bolinha vai cair. Essa é a essência do malabares para mim. Para você pode ser outra, para qualquer pessoa pode ser uma essência diferente, pode ter mais de uma essência, mas foi a coisa que eu descobri que me deu um grande salto no aprendizado de como fazer o malabares. Trazendo outro exemplo, eu lembro de uma vez que eu fui na casa de um primo e ele estava jogando um jogo que era basicamente um buraco, um jacaré que saía do buraco. E aí você tinha que apertar o botão para dar uma marretada na cabeça do jacaré o mais rápido possível. O jogo era basicamente isso, apertar um botão o mais rápido possível. Eu me considero uma pessoa relativamente ágil, gastei um tempo naquele joguinho lá tentando melhorar e eu fiz uma nota de tipo assim 800. A nota máxima era 1000. Quando eu fui ver a nota máxima do meu primo, era 1000. Ele tinha conseguido fazer a nota máxima. Eu falei assim, como é que é possível isso? É praticamente impossível, porque eu fiquei há um tempão super concentrado e não consegui passar 800. Então eu pedi para ele poder julgar na minha frente, para poder entender como que ele fazia isso. Né? Usei o primeiro passo, que é assistir. E aí o que ele fez? Ele abriu 42 abas do navegador, era um joguinho de navegador, e aí isso fazia com que o jogo da aba 43, que era a aba que ele estava, travasse. Então o jogo ficava super devagarzinho. Aí quando o jacaré saía, aparecia a carinha dele assim devagarzinho, aí eu só apertar com calma o botão, conseguiria a nota máxima. É claro que esse é um exemplo que alguém poderia falar que estava roubando, né? Mas a essência de todas as pessoas que conseguiram a nota de 1000 nesse joguinho era essa, abrir 42 abas. Eu podia ficar o resto da vida treinando, se eu não tivesse extraído essa essência desse caso aí, eu não conseguiria fazer a nota máxima, não conseguiria competir com as outras pessoas que estavam jogando esse joguinho. E para qualquer outra atividade também existem a essência, né? O pulo do gato, a descoberta, né? A chave para conseguir fazer. E esse segundo ponto é sobre isso, é sobre essa essência. O terceiro ponto é o T. T de treinar, treino. E não é qualquer tipo de treino, é o treino de alta performance. Como é que eu vou treinar? Qual que é o melhor jeito de treinar?
Existem várias possibilidades, cada atividade tem ali os seus diferentes treinos, as suas técnicas, né, as escolas diferentes. Para trazer um exemplo aqui, eu tentei uma vez aprender a montar aquele cubo mágico. E aí eu fiz o primeiro passo, assisti alguém montando o cubo mágico, eu assisti um vídeo na internet, sei lá. Depois eu tentei extrair a essência, não lembro exatamente o que eu extraí naquela época lá, e depois eu cheguei ao terceiro ponto, que era treinar. Como é que eu iria treinar? E o meu cubo, eu ficava vendo a galera na internet, eu ficava assim, cara, meu cubo ele não gira na velocidade desse cubo. Eu ficava um tempão só para conseguir girar o cubo. Eu nunca ia conseguir montar, porque eu descobri que eu estava treinando com a ferramenta errada, né, do jeito errado. E o pessoal tinha um cubo que é chamado, sei lá, de cubo rápido, fast cube, sei lá como é que chamava aquela porcaria. Mas era um cubo diferente do meu, que eu tinha comprado na esquina, era um cubo que girava super rápido. Parecia que tinha gel nele, que ele girava super rápido. Com esse outro cubo, eu consegui continuar sendo medíocre, mas pelo menos ser um medíocre que treinava melhor. Eu consegui montar, gastei muitos minutos para conseguir montar, mas 30 mil vezes mais fácil do que o outro. Então, se eu fosse treinar o cubo, eu precisaria ter as condições, né, a CNTP de montar o cubo. Qualquer atividade vai seguir a mesma lógica. Como que eu vou treinar? E para descobrir isso, então, eu tenho que primeiro perguntar para as pessoas, procurar informação e descobrir quais são as melhores formas. Para uma atividade que nem o piano, por exemplo, como é que eu vou treinar? Qual que é a melhor hora do dia? Será que para poder aprender a tocar piano eu preciso aquecer antes? Será que tem algum treino de dedo? Será que o meu banquinho tem que estar na regulagem certa? Qual piano eu vou treinar, né? Qual tipo de treino eu vou fazer? Descobrir isso é muito importante. Ao longo do tempo aí, a gente vai reparando que existe mais ou menos uma rotina de treino, mais ou menos comum para algumas atividades. Isso é fácil de ver para atividades do tipo tocar um piano, aprender uma habilidade manual, mas se aplica também ao mundo dos negócios. O treino certo, eu quero fazer uma venda, mas eu vou fazer uma venda, mas eu não tenho celular com internet, não tenho acesso às ferramentas de gestão de cliente que as pessoas que vendem muito têm. Então, eu não estou treinando, praticando da forma certa, por mais que essa prática já seja fazer a atividade em si, no caso de vender, por exemplo. Depois, então, que eu já assisti, já extraí a essência, já aprendi a treinar e já consigo fazer a atividade, eu vou chegar ao ponto de que eu entendi que se eu continuar treinando, eu vou melhorar. Então, tudo vai se resumir à quantidade de treino. Isso traz a gente ao quarto ponto, que é o S, que é subverter. Né? Depois que eu já consegui executar aquela atividade do jeito que todo mundo faz, o que eu posso acrescentar? O que eu posso trazer que é só meu, que ou vai me ajudar a ser melhor, ou me ajudar a ser diferente, ou me ajudar ainda, sei lá, me divertir mais. Para ilustrar isso, tem uma história que também é muito contada em palestrinha, que é de um cara chamado Dick Fosbury, que é aquele salto em altura. Ele era um atleta de salto em altura e até a década de 60 todo mundo pulava de frente. Olhando hoje é um pouco esquisito, porque o pessoal corria, pulava de frente, parece meio esquisito mesmo. Por quê? Porque só na década de 60 esse tal desse Dick Fosbury inventou que pular de costas ia ser uma boa ideia. Treinou isso e conseguiu resultados muito melhores. Hoje em dia todo mundo usa a técnica dele. Até hoje, né, todo mundo usa essa mesma técnica de pular de costas. O que o Dick fez então? Ele treinou muito, então ele tinha uma rotina de treino, ele assistiu pessoas, né, ele extraiu a essência, treinou e chegou a ficar muito bom saltando de frente. E aí ele foi para o próximo passo, que era o que eu posso fazer de diferente, né? Quais são as experiências que eu posso fazer, né? Os experimentos que eu posso fazer para tentar agregar alguma coisa, subverter, inovar nessa atividade. E ele achou essa então, que era pular de costas. Isso ilustra a importância, né, desse quarto passo aí, que é de subverter para poder inovar, aprender, né, e alcançar resultados melhores. De novo, trazendo para o universo dos negócios, né? Pode ser para venda ou para atendimento, por exemplo, eu uso esses 4 passos. Primeiro, eu vou assistir alguém, eu quero aprender a melhorar meu atendimento. Vou assistir alguém fazendo um atendimento, alguém que eu quero ser, né? Uma pessoa que tem uma nota muito boa de atendimento, uma pessoa que tem recomendação de ser uma ótima atendente, vou lá e vou assistir ela. Vou extrair a essência, vou descobrir como é que essa pessoa atua, né? Como é que ela treina. Então, qual que é a cadeira que ela senta, vou tentar replicar tudo que ela faz. E depois eu vou para o quarto passo, que eu vou trazer as minhas coisas para o jogo, né? Eu vou trazer a minha cadeira, a minha forma de vender, a minha forma de atender, eu vou trazer tudo que eu sei, agregar para tentar fazer da minha maneira, a melhor maneira possível. Essa forma, então, da gente olhar para o aprendizado, nesses 4 passos, é uma coisa que a gente já faz intuitivamente,
mas é uma maneira de também se preparar, se programar, se planejar para aprender, né? Ao assistir alguém, você está projetando ali uma meta. De alguma maneira, você está meio que organizando um pouco esse processo de aprendizado. Eu acho que essa é a grande essência do aprendizado para mim. É mais ou menos essa aí. Acho que pode ser aplicado em diferentes áreas, habilidades, talentos, no mundo dos negócios, e acho que é só uma forma de olhar, né? Uma forma de encarar que ajuda nesse processo como um todo, assim, no geral. E por que eu estou falando tudo isso nesse vídeo? Porque aprender é uma das coisas mais importantes para a gente hoje e é uma das coisas que vai ser ainda mais importante com o passar do tempo. Nesse outro vídeo aqui, em algum lugar, eu falei sobre como as mudanças vão se acelerar. E aprender é o que vai fazer com que a gente tenha mais sucesso, com que a gente consiga lidar com tantas mudanças. É preciso ficar sempre aprendendo coisas novas o tempo inteiro. Tem também uma frase clássica aí de palestrinha que é do Alvin Toffler, que ele fala que o analfabeto do século XXI não vai ser aquela pessoa que não sabe ler ou escrever, mas é aquela pessoa que não sabe aprender, desaprender e reaprender. No fim, tudo se resume a como que a gente vai conseguir aprender essa multidão de coisas novas que vão aparecer cada vez mais rápido na nossa vida. E por isso que o nome desse canal é Aprendedor, porque é uma mistura de aprender com empreender. Nesse vídeo aqui eu falei um pouco sobre aprender, né, como a gente faz para poder aprender. Nos outros vídeos do canal eu vou trazer um pouco mais sobre técnicas, ferramentas, processos que vão ajudar a gente ser cada vez mais pessoas mais empreendedoras. E também como é que a gente vai fazer para poder aprender cada vez melhor. Essa história continua, a gente se vê em breve.